Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre a Diretriz Curricular Nacional. O que é essa Diretriz Curricular Nacional? Na verdade, nós temos diversas diretrizes que abordam todas as etapas e todas as modalidades de ensino. E hoje a gente vai falar sobre a Diretriz Curricular Nacional para a educação básica, ou seja, educação infantil dos 4 e 5 anos, ensino fundamental e ensino médio. Sobre essa que a gente vai falar, nós vamos dar um parecer geral. Então, essa resolução é do Conselho Nacional de Educação, é o número 4 de 2010, que ela foi aprovada, e as diretrizes, elas vêm aí, elas são fundamentadas na Constituição Federal e na LDB, e em demais leis que nós temos aí que tentam organizar e qualificar a educação no país. Paulo, a diretriz curricular nacional, ela começa a não valer mais porque agora eu tenho a base nacional? Não, existe uma diferença. A base nacional comum curricular, ela vem estabelecer aquilo que eu preciso fazer com as crianças, com os adolescentes. Ou seja, a base vai ser o meu recheio da DCN. A diretriz curricular vai me dar um norte do que eu preciso ser feito em relação à quantidade de horas trabalhadas, como que é o ingresso das crianças, como que é o currículo, o que é currículo. Enquanto a base vai ser o recheio disso, ela vai ser o recheio desse bolo. A base nacional, ela vem trazer para a gente as habilidades que nós vamos estar desenvolvendo. Lembrando que a base, ela não é o currículo que nós vamos estar seguindo, tá? Então, para poder efetivar esse acesso dos educandos, esse acesso das crianças, dessa efetiva inclusão que nós precisamos como seres integrais que eles são, a permanência e o êxito do estudante dentro da escola, na idade própria, é um direito nas diversas etapas e modalidades que nós temos na educação. E isso vai revelar um conjunto de conquistas sociais que nós temos no cumprimento aí do Plano Nacional de Educação, né, que vai estar resumindo as lutas que nós temos, necessidades, todos os desejos das pessoas que trabalham na educação, articulando aí nos próximos 10 anos em várias situações. Por exemplo, a formação do magistério vai falar sobre a valorização do profissional, avaliação contínua, avaliação interna, avaliação externa, a questão de ética profissional, na ação educacional para a autonomia e tudo mais. Além disso, a Diretriz Curricular Nacional, né, para a Educação Básica, a 4 de 2010, ela vem trazer para a gente o conceito de currículo. E o conceito de currículo que ele traz é baseado, né, em Moreira e Candal, Vera Maria Candal, tá? E Moreira. Então, o que acontece? Em razão dessa amplitude que nós temos de preocupação com cultura e tudo mais, eles definem o currículo de que forma, né? Como que é o currículo? O que é o currículo, na verdade? O currículo não pode ser pensado apenas como um papel que está ali para mais nada. Não. O currículo ele vai ser um conjunto de práticas que vão proporcionar a produção, circulação, consumo de significados no espaço social e vão contribuir intensamente para a construção de identidade social e identidade cultural daquela criança. Então, para se realizar nessa produção, nessa circulação que nós temos os consumos de significados que a gente vai ter para poder, com vistas aí a criar as identidades das crianças, a identidade dos sujeitos que nós temos. Além disso, as práticas escolares elas também precisam se identificar no seu ambiente que elas estão. Né? Por exemplo, nós temos um ambiente metropolitano, rural, o ambiente florestal, ribeirinho, quilombola, indígena, no trabalho todo socioeducativo que são desenvolvidos nos espaços prisionais. Né? Então tem que pensar nessa questão quando for montar o currículo. Essa diversão diversificada que nós temos no currículo, ela visa o quê? Ela vai ser construída por meio de um diálogo entre a escola e a comunidade, o espaço social, o espaço público, ambiental e estrutural e cultural que nós temos. Depois disso, vamos conseguir montar o currículo a partir de estudos, a partir de experiências, né? Sempre avaliando eles, sempre enriquecendo de forma a estar aperfeiçoando esse currículo. Então, antes tudo que se chamava em relação a conteúdo e matéria, disciplina, hoje a gente já não chama mais quando a gente fala de currículo. Hoje nós falamos sobre componentes curriculares e sobre áreas do conhecimento, né? Ou um componente de ação educacional. Para quê? Para poder dialogar intensamente com todos esses lugares que nós temos.
apreender essas ideias, esses valores e organizar essas experiências que vão ser integradoras. Elas vão integrar o quê? Fenômenos, a curiosidade das crianças, vai tentar explicar e tentar produzir a comunicação entre os lugares, as áreas, o saber e o fazer. Então, por isso que se afirma que para desenvolver um currículo, a escola vai estar criando um projeto de nação. Esse é o fundo da DCN, tá bem? O ponto de partida que a gente tem para uma integração mais eficaz desses componentes curriculares faz com que a gente trabalhe por meio de áreas do conhecimento ou por meio de eixos, tá certo? Em alguns determinados lugares chamam-se áreas, né? No geral chama-se área, e essas áreas são divididas em eixos. Então, na medida que nós temos aí a base nacional comum, a área de linguagens, eu tenho aí códigos que são expressivos, a dinâmica do corpo, vou trabalhar arte, eu vou trabalhar estética, eu vou trabalhar, por exemplo, ciências da natureza, com diferentes linguagens, múltiplas linguagens, os múltiplos letramentos. Então, as ciências humanas, as ciências culturais, tecnologia, vai trabalhar matemática, projeto de trabalho que permite aí criar eixos de conhecimento e de ação. Vai justapor e vai criar hipóteses para problemas do conhecimento. Então, essa é a importância de estar se trabalhando em relação às áreas do conhecimento e não simplesmente ficar apegados às disciplinas que nós temos. Porque quando a gente fica apegado à disciplina, nós não fazemos um trabalho transdisciplinar, um trabalho transversal a todas, né, aos componentes curriculares e às áreas do conhecimento. Então, levando em conta aí, tá, a consideração dos lugares onde as comunidades, né, da vida das pessoas estão, as necessidades que cada um tem, os desejos que cada lugar é encontrado, essa formação do magistério, que, por exemplo, vai ser específica para comunidades quilombolas, vai ser específica para comunidades indígenas, tudo isso tem que ser levado em conta, essa questão cultural local e essa questão regional. Além disso, os limites de tempo que eu tenho, o conjunto de áreas, as matrizes, os componentes que vão estar sendo realizados, é um trabalho totalmente colaborativo, integrando aí essas áreas de conhecimento, esses eixos, né, para poder a gente conseguir atender esses objetivos que são propostos, tanto na Constituição quanto na LDB, tá? Além dos demais textos legais que nós temos, que são voltados aí para o direito da qualidade, direito da educação das crianças. E quando a gente fala em relação à dinâmica do currículo na educação básica, né? Como que a gente faz isso? Como que se trabalha? Então, nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, tá? E no ensino das crianças de até 5 anos, na base da educação infantil, esse tempo infantil de experiências e vivências, ele vai estar trabalhando muito a questão da gestão das emoções nas crianças. O desenvolvimento de hábitos de higiene, de alimentares, é a vivência de situações que são destinadas a organizar, por exemplo, objetos pessoais, organizar objetos escolares, organizar a sua vida em coletividade, conhecer o eu, o outro e o nós, tá? A vivência de situações de preservação de recursos naturais, contato com diferentes linguagens que a criança vai estar vivenciando, tá? E predominantemente trabalhando aí esse desenvolvimento que não vise essa prontidão para a leitura e para a escrita. Antigamente, a educação infantil, existia um trabalho muito formado, muito grande, para o prontidão para a leitura e escrita, e isso não existe mais. Nós trabalhamos leitura e escrita desde a educação infantil, por meio da oralidade, por meio de gestos, por meio de movimentos, por meio de cultura, por meio de diferentes linguagens. Então, não existe mais essa prontidão para ser alfabetizado. Não precisa estar pronto para ser alfabetizado. Eu posso estar sendo alfabetizado e letrado ao mesmo tempo durante esse percurso que eu estou vivendo. Daí a criança vai para o ensino fundamental de 9 anos que nós temos, né? Que vai construir uma graduação aí, né? Do primeiro e do segundo ciclo. Nós temos os anos iniciais, os anos finais, que as crianças estão passando por momentos muito diferentes. Né? São transformações hormonais, transformações de sentimentos, de emoções, transformações psicossociais, transformações de autoconhecimento. Né? Por isso é importante nós levarmos em conta, na construção de currículos, as 10 competências que nós temos na Base Nacional Comum Curricular.
nessa dinâmica do trabalho educativo, muitas aberturas vão ser dadas à escola, por exemplo, principalmente em questão da amplitude, de ampliar os tempos de estudos, de experiências, do desenvolvimento, por exemplo, de projetos com parcerias e instituições educacionais ou instituições privadas, esportivas, culturais, fazer uma recepção comunitária para estar trabalhando e sendo compartilhado todo esse processo de desenvolvimento, reorganizando aí a educação das crianças, tá certo? Além disso, nós temos aí o desenvolvimento da capacidade de aprender. A gente não pode esquecer que não é apenas as competências socioemocionais que a gente vai estar levando em conta, mas também a capacidade de aprender, tendo como meios básicos aí o pleno domínio, né, da leitura, da escrita e do cálculo. Então, quando nós falamos pleno domínio de leitura, escrita e cálculo, não é só ler o português, é ler diferentes linguagens, é compreender diferentes escritas, é compreender que cálculos eles podem ser resolvidos de diferentes formas e que eu consigo chegar no mesmo resultado. Então, trabalhando em cima de situações, problemas, de situações cotidianas que me permitam desenvolver esse raciocínio como um todo. Então, nós temos aí essa concepção, essa alfabetização que nós vamos ter depois, que vai ser entendida tanto como uma performance, né, do desempenho da apreensão desse significado social e político desse conhecimento que nós temos, dos códigos sociais, o sistema de escrita que nós temos, sistema de escrita, além do sistema de numeração decimal. Nós vamos estar entendendo aí questões sobre tecnologia, sobre artes, culturas. Então, ao longo do ensino fundamental, não é somente a questão de conteúdos que precisam ser ensinados. Existe toda uma gama, né, que precisa ser levada em conta na hora de estar trabalhando a criança do ensino fundamental. Não é só preservar que ele leia, que ele escreva, que ele faça cálculo. Não, não é isso. Isso é a capacidade que eles precisam ser desenvolvidas. Mas a gente tem que pensar que nós temos como base os direitos éticos, políticos e estéticos. Nós temos os direitos humanos que vão estar fundamentando a sociedade no desenvolvimento de capacidades. Para quê? Para que ele observe fenômenos, que ele compute dados, né, que ele faça análise de dados, para que ele problematize situações, que ele analise processos, que ele utilize diversas funções para estar resolvendo os problemas da vida cotidiana. Tá? E agora vem uma parte muito importante que a DCM traz para a gente, que é em relação ao projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico, o PPP, na escola, ele é trabalhado de uma forma democrática e que ele vai avançar aí a sua liberdade, a sua autonomia pedagógica, autonomia financeira, conforme está na Constituição e conforme está na LDB, justamente, sinalizando um regime de colaboração. Às vezes ele ainda não é concretizado dessa forma, mas nas escolas públicas parte do regime de colaboração e da gestão democrática. Considerando todas as diretrizes que nós temos, as perspectivas que nós temos aí nos planos de educação nacional, municipal, estadual, todas as diretrizes que nós temos, considerando o PPP, o regimento interno da escola, isso vai estar se definindo dentro de um mundo social e dentro de um mundo geográfico. Então, essa formação continuada dos professores e do perfil do estudante, de acordo com o perfil de cada estudante, dos estudantes que nós temos ali, naquele mundo social, naquele espaço geográfico, é muito importante. Os projetos de enriquecimento curricular e posições metodológicas diferenciadas são fundamentais para estar trabalhando as competências da base, quando a gente precisa, né? Esses critérios de organização em relação ao calendário escolar, em relação às parcerias comunitárias que vão estar sendo desenvolvidas, aos critérios de organização, por exemplo, de ações interdisciplinares, e a clareza nos processos de recuperação em relação àquelas crianças que têm distorção de ano e série, de idade, né? De crianças que não fizeram, por exemplo, uma determinada série e já entraram para a escola, aceleração nos conteúdos, do uso crítico que nós temos aí nessa relação com as novas tecnologias, cuidados com saúde, além de todo o desenvolvimento do sujeito e toda a construção da sua identidade. Tá?
Então, além disso, nós temos ainda a questão de avaliação, que é outro tabu que nós temos dentro das escolas. Então, o que a DCN vem trazer para a gente sobre avaliação dentro da escola? A avaliação, ela é essencial, né? Numa escola democrática que nós temos aí, essa avaliação vai ampliar a autonomia, ou seja, ela não vai ser uma imposição do sistema, mas ela vai ser um resultado de uma ação educacional, de um sistema que vai ser eficiente e que vai ser proposto no seu projeto político-pedagógico e vai ser efetivado no seu regimento escolar. Então, a avaliação ela vai precisar fazer o quê? Ela precisa afirmar o que nós fazemos dentro de sala de aula, confirmar, né, de uma forma contínua e crescente todos os direitos dos educandos. Eu não vou avaliar a criança, eu vou avaliar o desempenho da criança? Não. Eu vou avaliar aquilo que eu consigo fazer passar para a criança e que eu consigo analisar. Com base nessa análise de dados que o professor realiza, por isso a formação contínua do docente é muito importante, ele consegue ter uma observação diferenciada sobre quais são os processos de desenvolvimento melhor de avaliar cada criança e cada sala e cada coletividade que nós temos. Então, precisa a gente, por exemplo, distinguir a identidade social de cada estudante, buscar ampliar, aprimorar e disseminar todo o conhecimento que nós temos em relação às atitudes científicas, a gestos de solidariedade que nós temos, compartilhando valores que são fundamentais. Então, a DCN ela vem trazer justamente isso para a gente. Ela traz algumas diretrizes, tá? Que vão estar sendo implantadas pelas escolas. Elas são obrigatórias? São obrigatórias. Nós temos aí diretrizes de todas as modalidades e de todas as etapas da educação. Então, nós temos por obrigação de compreender o que são essas diretrizes para a gente poder conseguir fazer a diferença do que é a diretriz e do que é a BNCC, tá bem? Por isso que eu bato tanto na tecla de ser formador, de informação. O professor precisa ser um pesquisador, tá? Essa questão de democratização do conhecimento. Por isso que eu costumo fazer esses vídeos, para poder estar ajudando cada vez mais os professores a se conhecerem, a se aperfeiçoarem, a buscar esse conhecimento. Se você quiser contribuir de alguma forma, manda mensagem para a gente no Facebook ou no WhatsApp que a gente tem disponibilizando, tá? Nós estamos aí em várias redes sociais, no Facebook, no Instagram, tem aí o WhatsApp, no YouTube também nós temos um canal. Nossas aulas são feitas ao vivo pelo Google Meet, né? São gravadas. Então nós temos aí assessorias que são assessorias que vão ser individualizadas. Então, caso você precise de alguma coisa, de alguma informação, não fique com medo, não fique com receio de perguntar, tá bem? Então, ó, quero deixar um abraço pro pessoal e segue a gente lá nas redes sociais, que daí sempre mais eu consigo fazer esses vídeos para todo mundo, tá bom? Gente, ó, muito obrigado, até mais.